Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 28 de novembro, queremos lembrar que nós estamos na semana de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A igreja celebrou no último domingo a festa de Cristo Rei. E essa festa foi instituída por Pio XI em 1925, ocasião em que se comemoravam os 1600 anos do Concílio de Nicéia, que havia declarado a divindade do Filho como dogma de fé. Eu resolvi trazer novamente esse tema, que já trabalhei no sábado passado, trazendo aqui o escrito de um cachoeirense, o padre Geraldo de Mori, que é religioso jesuíta e pertence, portanto, de nascimento aqui à nossa diocese, ele que foi assessor da nossa Assembleia Diocesana nesse final do mês de outubro. Então, assim refletiu o padre Geraldo de Mori sobre a festa de Cristo Rei. Ele começa citando Mateus 25:35. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. O ciclo litúrgico da Igreja Católica termina com a festa de Cristo Rei do Universo. Embora a realeza seja minoritária no mundo atual, durante séculos ela foi a forma de governo de muitos povos e nações. Também no seio do povo eleito, segundo o livro de Samuel, ela foi instituída inicialmente a contragosto do profeta, para o qual, fiel à experiência fundante de Israel, Deus era o único rei. Apesar de certo fracasso da primeira tentativa com Saul, a unção de Davi como rei tornou o modelo ideal a partir do qual a realeza foi vista no seio do povo de Deus, com muitas decepções, mas, enquanto figura, o rei era visto como ungido, Messias de Deus. E por isso mesmo, aquele que deveria encarnar o cuidado do próprio Deus para com seu povo, sobretudo para com os que em seu seio eram os mais vulneráveis, viúvas, órfãos e estrangeiros. A queda do reino de Israel, com o exílio a Nínive, e do reino de Judá, com o exílio para a Babilônia, e a transformação do país em colônia das grandes potências coloniais, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, foi ao mesmo tempo frustrando a esperança da restauração do reinado de Deus, mas também alimentando-a contra toda esperança. O discurso inaugural de Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, revisita esta capacidade infinita de espera em Israel. Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Marcos 1,15. Sua ação levantou no meio de seus seguidores e das multidões a expectativa de que ele seria o Messias enviado por Deus. Mas como ele diz a Pilatos, o seu reino não é deste mundo. João 18,36. Isso não significa que sua pregação e ação não tivessem nada a ver com o que acontecia na história de Israel ou com a história do mundo. Pelo contrário, sua pregação era um convite claro a uma conversão que implicaria em mudanças com consequências importantes na vida das pessoas. Curas, exorcismos, acolhida dos pecadores. A cura alivia a dor e a angústia que ela desperta. A expulsão de Satanás indica que seu reinado não é absoluto, que é possível combatê-lo. A acolhida de pecadores, expressa nas refeições que partilhava com eles, indica que o reinado de Deus emerge transformando relações, dando lugar nas mesas a quem não tinha direito, seja porque de fato eram culpados, seja porque eram vistos como culpados. Em sua entrada em Jerusalém, Jesus é aclamado Rei, Filho de Davi, o rei mais querido na história do povo eleito. Mas seu reinado, que não é deste mundo, possui uma outra lógica que a lógica experimentada pelo povo de Israel em sua história.
Essa lógica é curiosamente recolhida nos 3 evangelhos escolhidos pela liturgia da Igreja para celebrar esta festa. No evangelho do ano A, por exemplo, Mateus 25, 31 a 46, o texto escolhido é o juízo final, no qual o Filho do Homem, quando vier em sua glória, se assenta num trono glorioso, como juiz universal, separando as pessoas de todas as nações, colocando de um lado as ovelhas e do outro os cabritos. Aos primeiros dirá: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. A razão desse convite é que os que comporão esse grupo deram comida, água e roupa a quem estava com fome, com sede ou nu. Acolheram o estrangeiro, visitaram os que estavam doentes ou na prisão. Os que não foram capazes de realizar esse gesto diante dessas situações, os que estarão do lado dos cabritos, serão condenados ao castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. No ano B, o texto joanino, João 18, 33 a 37, traz o episódio do julgamento de Jesus diante de Pilatos, que lhe pergunta se ele é o rei dos judeus, a qual Jesus responde: Dizes isso por ti ou outros te disseram de mim? Pilatos recorda que ele não é judeu e que o povo e os chefes o entregaram para que ele fosse julgado. Jesus então lhe responde que seu reino não é deste mundo. Pilatos lhe pergunta de novo: Então és rei? E Jesus lhe diz: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. João 18, 37. Portanto, o rei, segundo o evangelho joanino, é Jesus, portador da verdade. No evangelho do ano C, Lucas 23, 35 a 43, o episódio proposto é o do escárnio dos soldados, que após oferecerem ao crucificado vinagre, dizem: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O texto ainda lembra que acima da cabeça do crucificado estava a inscrição: Este é o rei dos judeus, terminando com a demanda do bom ladrão: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, foi instituída por Pio XI em 1925, ocasião em que se comemoravam os 1600 anos do Concílio de Nicéia, que havia declarado a divindade do Filho como dogma de fé. Segundo o Papa, essa declaração apontava também para a realeza de Cristo, que merecia ser celebrada com uma festa. O sentido profundo desta realeza, segundo os textos propostos pela liturgia, não é o de uma identificação de Cristo com as realezas presentes na história e ainda hoje em alguns países. Trata-se de uma realeza que identifica em cada rosto maltratado ou submetido a todo tipo de humilhação a própria figura do humilhado da cruz do Gólgota. E nessa figura encontra-se, segundo a afirmação paradoxal do Evangelho joanino, o humano, ecce homo, João 19, 5. Certamente é um rosto desfigurado, como os rostos dos humilhados da parábola do Evangelho de Mateus. Famintos, sedentos, nus, peregrinos, aprisionados, enfermos. Celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo, por mais que possa remeter à glória e a brilho, na verdade, é lembrar que sua realeza passa pela humilhação e que na vida de quem a acolhe, ela deve traduzir-se em serviço, compaixão, solidariedade com todos os tipos de situações em que há atentado ao humano e à sua dignidade, ou seja, a tudo aquilo que não é realeza e que a tradição teológica identificou como imagem divina no humano. Jesus é a imagem verdadeira da humanidade mais planificada, que não só quer restaurar em cada rosto desfigurado esta imagem, mas indica o caminho a partir do qual seus discípulos e discípulas devem pensar a própria realeza. De fato,
tudo o que se diz dele em sua humanidade se deve dizer dos que a partir dele compreendem suas próprias vidas. Nesse sentido, ser conformado e configurado à sua imagem é ser capaz de revestir-se desta realeza paradoxal, que mais que pompas e circunstâncias, reveste-se de seu manto de servidor, que lava os pés do humano ferido, resgatando sua realeza escondida nas humilhações da vida, ou desfigurada pelas injustiças inúmeras da nossa história. Que o Cristo, Rei do Universo, nosso Rei, possa nos ajudar a percebê-lo, a encontrá-lo e a servi-lo naqueles que mais sofrem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.